Olá, turma! Hoje, em nossa disciplina de Ciências, nós iremos estudar os sistemas digestório e respiratório, tá? Fica no caderno 3, tá? Peguem o caderno 3 de vocês para poder acompanhar a aula, certo? Unidade 5, ok? E página 2, tá? Coloquem a data de hoje, dia 21/8/2020, certo? Tanto no livrinho de vocês como também na agenda, certo? Não esqueçam de registrar a aula e nem a data de hoje na agenda de vocês, certo? Não esqueça, ok? Então, vamos lá, iremos iniciar aqui o conteúdo órgãos do sistema humano, tá? Primeiro ele vai trazer, tá? Alguns pontos sobre os órgãos do sistema humano, tá? Como também ele irá aqui ilustrar uma imagem para estabelecer e também mostrar, tá? Como o nosso corpo humano é composto e também para ver que cada órgão tem sua função, certo, gente? Vamos lá. Órgãos do sistema humano, tá? Nosso corpo realiza diversas atividades o tempo todo, não para, né? Nosso corpo ele não para, tá? Então, ele exerce atividades o tempo todo, certo? Para ele fazer isso e não parar de funcionar, necessitamos de energia. Lembra que nós estudamos, né, no bimestre passado, né, os nutrientes, todo aquele procedimento? Então, né, nós necessitamos dessa energia que, como vimos nos cadernos anteriores, é obtida pelo quê? Pela alimentação e também uma alimentação saudável. Não foi isso que nós vimos no bimestre passado? Então, tá vendo a importância dos nutrientes para o nosso corpo, para o bom, né, desenvolvimento do nosso corpo? Então, vamos lá. A distribuição de energia dos alimentos em nosso corpo acontece como se ele fosse uma fábrica de diversos setores. Por quê? Porque o nosso corpo ele é dividido em sistemas, né? Tem diversos sistemas em nosso corpo, certo? Como se ele fosse uma fábrica onde tivesse setores. E cada setor dessa fábrica, cada sistema desse corpo, tá? É responsável por determinada função, tá? Então, como aqui embaixo nós iremos ver, né, o sistema digestório, já já vocês irão entender, tá? Qual a função desse sistema, certo? Ó, ele traz um exemplo aqui ilustrando, tá? Com essa imagem, como se fosse o nosso corpo humano. Vamos lá. Por exemplo, uma fábrica de petróleo é composta de diversos setores e cada um deles é responsável pela produção de um produto, utilizando a gasolina, certo? Perdão, gente, utilizado em nosso dia a dia, como o gás de cozinha para preparar os alimentos, a gasolina, o óleo diesel e o querosene nos combustíveis de automóveis, e avião também, tá? E o asfalto nas ruas e calçadas, tá? Aqui ele tá dando exemplos, vamos lá. A imagem a seguir ilustra alguns dos setores envolvidos no processo de obtenção e refinamento do petróleo para que seja transformado em diferentes tipos de combustíveis. Veja, gente, aqui, ó, ele traz a extração da matéria-prima da natureza, no caso o petróleo, certo? Transporta, né, para a fábrica, como ele coloca, e aqui tem as distribuições, né, dos produtos obtidos, certo? Através da transformação, né, quando chega na fábrica, aí vai gerar o que? A gasolina, o gás de cozinha, o querosene, o asfalto, né, entre outros mais, certo? Ó, o processo de extração de petróleo, ele pode ser dividido em 3 setores, tá? De extração, tá? Transporte e refinamento, certo? Em 3 setores, de extração, transporte e refinamento. Inicialmente, a matéria-prima aqui, né, é extraída e transportada até uma usina aqui, que transforma o petróleo em diversos produtos. Como ele transformou aqui? Ele transformou o petróleo em gasolina, óleo diesel, querosene, asfalto, tá? Entre outros, certo? Agora ele vai, né, mostrar, né, como
se dá, né, esse funcionamento no nosso corpo, certo? Ali foi só uma ilustração. Ó, em nosso organismo, cada setor é chamado de sistema, como a tia disse, né, que o nosso corpo ele é dividido por sistemas, né, ele é composto por alguns sistemas, tá, que nós iremos estudar nesse bimestre, tá? O primeiro que nós iremos estudar será o sistema digestório, né, como ele coloca aqui, e o respiratório, tá? Mas existe, ó, vários sistemas, como o respiratório, o cardiovascular e o digestório. E cada um deles é formado por diferentes órgãos que trabalham em conjunto, realizando diversas atividades para manter o bom funcionamento de todo o nosso organismo, tá? Ó, o conjunto das atividades que esses órgãos realizam para transformar substâncias em nosso organismo é denominado metabolismo. Nessa unidade, nós estudaremos o sistema respiratório, ó, nós estudaremos, que a tia acabou de falar, o respiratório e o digestório. E na próxima unidade, né, nós iremos estudar os sistemas cardiovascular e o excretor. Certo, gente? Aí ele vai trazer aqui tudo sobre os órgãos do sistema digestório, tá? Fica aqui na página 5 já, certo? Aí ele vem falando sobre os órgãos do sistema digestório, certo? Gente, mas qual é a função, tá, dos órgãos, tá, do sistema digestório? Né? Na verdade, qual a função desse sistema para o nosso corpo, né? Esse sistema ele tem a função de processar os alimentos, tá? Como também absorver os alimentos, tá? Todo sistema tem uma função e a função do sistema digestório é essa, né? Processar os alimentos e também absorver esses alimentos, né, que nós ingerimos, certo? O sistema digestório é responsável pela obtenção de nutrientes, tá? E energia por meio dos alimentos, tá? Esse sistema realiza os processos de quê? De trituração e de transformação da comida em pequenas partes, chamadas moléculas, que são distribuídas e absorvidas pelas células, tá, gente? Olha aqui, tá, a função, tá, desse sistema digestório, tá? Mais resumido, tá? Pode ser, tem a função de processar, tá? E também de absorver tanto os alimentos como os nutrientes, tá? Então, fica aí registrado a função desse sistema digestório, certo? Fornecendo ao nosso corpo todos os nutrientes, né, que nós vimos. Os nutrientes é de extrema importância para o nosso corpo, tá? E quais são esses nutrientes que nós já vimos? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, as fibras também, né? Todos eles são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, certo? Não esqueça. Aqui, como ele colocou, necessário para nos desenvolvermos, tá? Sem eles, seria muito difícil, né, o nosso corpo resistir o dia a dia, tá? Então, é necessário, tá, a ingestão aí desses alimentos, ok? Aí ele traz também aqui, ó, caminho do alimento em nosso corpo. Ele vai explicar o caminho que o alimento faz, né, até chegar aqui no nosso, né, intestino, até na hora que a gente, né, faz o nosso cocôzinho, né, evacua, tá? Então, vamos lá, ó. O sistema digestório é composto de boca, grifem isso daí, tá, gente? Essas partes assim, que a tia já vem aqui marcando, tá? Vocês já deixem aí, tá? Grifados, que são partes importantes, certo? Então, coloquem aí, ó. O sistema digestório é composto de boca, olha a boquinha aqui. Faringe, vem aqui, ó. O esôfago, esse aqui é o tubo do esôfago, né? Esôfago, certo? Estômago, intestino delgado e grosso, reto, ânus, além do fígado e do pâncreas, tá? Esses órgãos aqui que faz, tá, parte do nosso sistema digestório, certo? Acompanhe no infográfico abaixo o caminho do alimento e as principais ações, tá, desses órgãos em cada etapa. Veja aqui, ó, órgão do sistema digestório, na boca, aqui. Nós sabemos, né, que o alimento é mastigado,
né? E fica pastoso, formando o bolo alimentar, né? Com isso, o bolo alimentar ele é formado e engolido pela faringe aqui, certo? Segue então em direção ao nosso estômago, né? E o nosso esôfago aqui, tá, gente? Ó, desce a faringe, eu acho que eles esqueceram de colocar aqui, tá? Falando sobre o esôfago, que vem, desce aqui, por aqui, até chegar aqui no estômago. Ah, não, perdão, ele colocou aqui esôfago, tá? Passando pelo esôfago até chegar aqui no quarto, que é o estômago, certo? Ó, segue então em direção ao estômago, passando pelo esôfago, certo? Até que não tinha visto. Passando pelo esôfago, tá? Até chegar, né, no estômago, certo? Aí vem aqui no estômago, a ação dos movimentos transforma o bolo alimentar em uma substância pastosa chamada quimo, tá? Aí o quinto aqui, gente, ó, preste atenção no desenho, ó, intestino delgado, como é nosso intestino. Acontece a maior parte do processo digestório. Lá os alimentos continuam sendo transformados em substâncias menores e seus nutrientes passam para o sangue após serem absorvidos pelas paredes do intestino delgado, certo? Aí vem o intestino grosso, certo? O intestino grosso é esse daqui, ó, que já vai lá, ó, o reto, tá? Do ânus, ó, certo? Recebe o resto do alimento que não foi aproveitado e finaliza a digestão, tá? Absorvendo os últimos nutrientes e a água. O que sobra dos alimentos, ou seja, os resíduos, formam o quê? As fezes, né? Aqui já está no reto, tá, gente? No ânus já. Forma as fezes, as quais irão para o reto e posteriormente serão eliminadas pelo ânus, como a tia tinha acabado, né, de falar, certo? Então, aqui está o caminho do alimento, né? Todo alimento que nós ingere, certo? Tem esse processo, né? Até, né, as fezes, quando são eliminados, né? Esses restos, tá? De alimentos que não servem mais, certo? Aí, aqui na página 5, vocês irão realizar esse jogo rapidozinho. Que função importante o sistema digestório realiza para o corpo? Qual é essa função? Qual a função, né, desse sistema digestório para o nosso corpo? Tá? A tia falou lá no início qual, né, é a principal função do sistema digestório, certo? Aqui na página 6, vocês irão também responder igual ou diferente. O intestino grosso é igual ao intestino delgado? O que vocês acham? Dentro do que nós vimos. Eles têm a mesma função em nosso corpo? Você acha que o intestino delgado e o intestino grosso, eles têm a mesma função? São iguais ou diferentes? Tá? Então, leio aí, vejo novamente, analise e coloque a opinião de vocês aqui, ok? E também irão realizar esse jogo rápido. Escreva nos espaços abaixo a sequência dos órgãos por onde o alimento passa durante a digestão, tá? Seguindo a sequência, tá, gente? A sequência, olha aqui, ó. Sequência, certo? Não é você colocar o ânus aqui e a boca aqui. Não, olha a sequência, certo? Aí tem aqui também o ficou curioso. Se vocês ficou curioso, realmente vocês dão uma olhadinha aqui, tá? No livro O Incrível Mundo dos Nutrientes, tá? De Natália Marques. Você pode descobrir por meio de atividades muitas curiosidades e informações sobre os nutrientes de que nosso corpo precisa, certo? Ficou curioso? Dá uma pesquisadazinha lá no Google, né? Para ver se para você se aprofundar ainda mais, tá? Nesse conteúdo, tá? Nesse sistema digestório, tá? Hoje nós iremos ficar aqui apenas com o sistema digestório para vocês não se perderem, tá? Entendam, compreendam, analise os órgãos que fazem parte desse sistema para não se confundirem depois. O processo que o alimento faz em nosso corpo, certo? E depois respondam esses jogo rápido aqui igual ou diferente, tá? E na próxima aula a gente vê, né, o sistema respiratório, certo? Então hoje nós iremos ficar só apenas com o sistema digestório, certinho? Então, espero que vocês tenham compreendido. Também é um conteúdo muito bom, tá? É só prestar atenção, analisar os órgãos que fazem parte desse sistema, né? O processo que o alimento faz em nosso corpo, tá? É a principal função desse sistema digestório,
certo? Só prestar atenção a esses pontos que já estão aqui marcados, certo? Então, até logo mais na nossa videoconferência, tá? Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas nenhuma, respondam esse jogo rápido e logo mais nós estamos presentes, né, para a gente poder tirar todas as dúvidas que tenham ficado, certo? Beijos e fica com Deus.